Bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Como vai você? Por que você sempre ri quando eu digo oi? Eu não sei, eu acho legal. Mas, enfim, você vai bem então? Nem me pergunte, Martin. Tá bom, então vamos pular essa parte de novo. Especialmente quando olhamos no espelho. Não. Tá bom? Então vamos orar. A gente tá precisando, viu? Com certeza precisamos. Querido Pai, precisamos do Senhor a cada dia, cada hora, cada minuto. Por favor, nos ajude nessa conversa e ilumine nossas mentes, para que possamos aprender de Ti. Qual é a Sua vontade para nós? Em nome de Jesus, amém. Amém? Martin, estamos ocupados falando sobre preparação para o que está por vir. Nós olhamos eventos mundiais, vemos a seriedade do tempo no qual vivemos e da proximidade dos eventos finais. E a questão é, naturalmente, como nos prepararmos. Não estamos falando aqui de aprender a plantar vegetais para nos assegurarmos de estarmos tranquilos quando essas coisas acontecerem. Não estamos falando disso. Estamos falando de preparação para o céu. Isso é ainda mais importante, não é? Sim, é. Porque a gente foca muito na preparação para a angústia. Só que mais importante é a preparação para o que virá depois da angústia. A volta de Jesus. Isso é uma outra história. Será que estamos prontos para vivermos juntos com seres não caídos? É algo bem elevado. Muito elevado, não é? Muito bem, vamos falar então sobre este assunto de sermos participantes da natureza divina. Haviam duas árvores no jardim do Éden. E essas duas árvores determinariam o caminho da humanidade. Então havia duas escolhas, ou você escolhia uma, ou escolhia outra. Não haviam três árvores. Não havia uma terceira opção. É uma questão de preto ou branco. Não há tons de cinza nessa questão. Havia apenas dois caracteres para se formar, ou em semelhança a Satanás, ou em semelhança a Cristo. E eles tinham que escolher. E as duas escolhas permaneceram ao longo da história. Mas Satanás fez parecer que existam milhares de variantes de escolhas. Muitas escolhas mesmo. Mas a verdade é que existem apenas duas. Ou uma ou outra. Não há meio termo. Não há uma terceira. Agora, não parece que a humanidade tem vontade de participar da natureza divina? Algumas pessoas gostam de pensar sobre ela, gostam de até mesmo louvá-la. Mas incorporá-la, essa é uma outra história. Sim, porque aí já envolve abandonar alguma coisa. Isso. Portanto, existem muitos versos na Bíblia que falam sobre participarmos dessa natureza. Vamos dar uma olhada em alguns deles para entendermos como podemos ser participantes, ou seja, ser parte deste processo, de estar envolvido nele. E não apenas um observador, mas sim um participante da coisa. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Muito bem, então podemos ser participantes com os adúlteros. Em certo sentido, toda a humanidade, em algum ponto, provavelmente já teve parte com adúlteros. Essa é uma associação. Mas se você é um participante de algo, isto significa que você não abomina tal atividade. E ainda que você não participe dela,
Se você deixa sua mente vaguear naquela direção, você já se torna um participante. Jesus disse. Muito bem, também podemos ser participantes da esperança. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aqui está falando a respeito de uma colheita. Mas há um significado muito mais profundo, espiritual. Sim, pois para sermos partes da colheita, devemos ter uma certa mentalidade. Temos que ter uma certa mentalidade. 1 Coríntios 9, 23. E faço isso por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele com vocês. Ou seja, ele quer ser parte do plano da salvação. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Então, quando você se torna um participante, você se torna participante por meio da graça. Com certeza, é o único caminho, não há outro. Pois é? Ou seja, é um presente sermos tornados participantes. Tudo é um presente, não é? Desde o início. 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem seja participantes dos pecados dos outros. Ou seja, não se envolva em qualquer coisa de natureza pecaminosa. Do contrário, você se torna um participante. E sabe, a questão é que às vezes nós diminuímos a nossa norma daquilo que é pecaminoso. Portanto, uma pequena mentira, por exemplo, é uma coisa muito séria, na verdade. Sim. Será que podemos contar uma mentirinha por uma boa razão? Alguns dizem que sim, mas Ainda é mentira. ainda é uma mentira. Continua sendo uma mentira. Certa vez eu tive que lidar com um caso no qual uma pessoa queria justificar uma pequena mentira. E, bem, a mentira foi por um bom propósito. Mas a questão é, seria moralmente correto? Esse é o problema. Veja, a mentira que Abraão contou a Faraó, teoricamente não era para o bem, Era uma meia-verdade. mas sempre tentamos justificar. Sempre tentamos justificar. É o que chamam de mentira branca. Você quase pode justificá-la, mas será que é certo? Pois é. Jesus alguma vez mentiu por um bom propósito? Não. De acordo com as novas traduções, ele mentiu. Uau! Segundo elas, Jesus disse aos seus irmãos que não iria para a festa. Mas na tradução da King James, ele disse que ainda não ia para a festa. Então veja, isso é um detalhe muito importante. Se você não presta atenção nos pequenos detalhes, você pode chegar a concluir que Jesus contou uma mentirinha por uma boa razão. É o mesmo princípio com as pessoas que dizem que Jesus quebrou o sábado. Sim. Muito bem. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Antes, participem das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Em outras palavras, Martin, quando as coisas não vão bem, não culpe necessariamente a alguém ou a alguma coisa, pois faz parte da vida cristã. Se você deseja o bem, se você quer ser participante do bem, isso significa que você deve estar preparado para participar das consequências da oposição. É uma via de duas mãos. Se você quer participar do outro lado, você também vai sofrer as consequências disso. 2 Timóteo 2:6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Essa é uma bela promessa. Mas é sempre assim? Não? Não. Mas deveria ser assim. Exato. Essa promessa se cumpre no céu. Mas vamos levar para um nível espiritual. Se você trabalha numa vinha espiritual, então essa é uma promessa que você verá os frutos. O primeiro a participar dos frutos.
É uma promessa muito legal. É muito linda. 1 Pedro 5:1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Isso é confiança. É verdade. Então, primeiro vem o sofrimento. Mas a recompensa, a glória, não se preocupe, você será participante dela. Mas o que é exatamente essa glória? O que a Bíblia chama de glória? É o caráter. O caráter, Martin. Precisamos ser participantes do caráter que será revelado. O céu tem uma nuance específica, um caráter. E esse caráter celestial está em harmonia com o caráter de Cristo. Então, se você quer saber como vai ser o caráter no céu, devemos estudar o caráter de Cristo. 2 João 1:11. Porque quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Se você diz a alguém, eu desejo bem para você, mas você sabe que ele está numa missão má, ainda que você não participe da missão má dessa pessoa, ou mesmo que você, como eu digo, evite conflito, você se torna participante. Martin, a gente não tem que ser muito cauteloso? Com certeza. Temos que ser muito cautelosos. Adão e Eva foram cautelosos? Eles não foram. Eles tinham conhecimento do perigo, não tinham? É uma coisa tão pequena, né? Veja, mais uma vez, voltamos para as pequenas coisas. Eles acharam que Deus não ia ser tão restrito. Uma frutinha não vai ser problema. Pois é, uma coisa pequena como essa. Deus não vai se importar. Bem, essa daqui é assustadora, Martin. Mateus 23:30. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles no derramamento do sangue dos profetas. Jesus disse que eles foram participantes do sangue dos profetas, apesar de terem vivido após eles. E hoje as pessoas dizem, nós não teríamos feito igual eles, jamais teríamos feito o que eles fizeram. Mas eles já transgrediram, porque, na verdade, estão mortos. Não foi Jesus que morreu por eles? E por que Jesus teve que morrer por eles? Por causa do pecado. Porque foram participantes. Sim. Somos todos participantes do sangue dos profetas. Porque os profetas testificaram de Cristo e nós somos responsáveis pelo sangue de Cristo. Portanto, somos responsáveis por todos os profetas, pois eles levavam a mesma mensagem. Que ainda é relevante hoje. Romanos 15:27. E isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então, nós temos que nos tornar participantes das coisas espirituais. Mas, ao fazer isso, também precisamos ser participantes nas coisas temporais. Precisamos cuidar delas. Sim, e ministrar a eles. Temos que ministrar a eles, não podemos simplesmente... É como você disse antes, se você quer eliminar alguém, isso mostra que... Você ainda tem um problema. Não foi Jesus que disse que estaria conosco sempre? Você foi eliminado? Não. Jesus nunca nos jogou fora, né? Ora, será então que nós vamos fazer isso? Não deveríamos querer o mal de ninguém. Muito bem. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Ou seja, você pode ter poder sobre outra pessoa. Alguém pode olhar para você te achando maravilhoso, quando, na verdade, você não é tão maravilhoso assim, não é? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, quando estamos em Cristo, somos participantes do poder dele. Isso é uma grande responsabilidade. Certamente que é. Temos que usá-la corretamente. Muito bem. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo
e que os que de contínuo estão ao altar participam do altar, veja como esta palavra aparece sempre. Portanto, se nos envolvemos nas coisas de Cristo, isso engloba muita coisa. Envolve tudo, na verdade. E quando você se envolve dessa maneira, você se torna um participante dos benefícios que vêm com aquilo. Martin, você mudou de vida? Você foi de uma vida secular para uma vida na qual você é totalmente dependente do ministério? Certamente. Sim, e Isso não foi arriscado? sem dúvida, envolveu abandonar muitas coisas. Você ficou preocupado? Eu acredito que sim. Ficamos muito preocupados. Mas então, quando você começa a deixar. Veja, eu acho que não existe ninguém que não se preocupe quando você muda todo o curso da sua vida em uma outra direção. Pois é, eu sei como é isso aí. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu trabalhava na universidade e era o chefe de um departamento dos professores. E eu tive que trocar tudo pelo ministério. E é realmente uma escolha assustadora. Principalmente porque você está abrindo mão do seu apoio secular. Você abandona tudo que te dá apoio aqui. E essa parte assustadora, você não tem mais um porto seguro secular. Nada. Ou seja, você tem que caminhar pela fé. A partir de agora é você, sua fé e Jesus. É isso aí. E esta situação exige confiança, fé. É isso aí. Tudo. No início, a sua fé pode ser pequenininha. Mas ela cresce rápido, viu? Deus te deixou na mão alguma vez? Nunca. Na verdade, é como a experiência dos israelitas ao atravessarem o Rio Jordão. É a mesma coisa. Eles estavam ali na margem do rio, preocupando-se com um monte de coisas. Nessa experiência, eles tinham que pôr o pé na água para que esta começasse a se abrir. Mas será que foi assim na experiência do Mar Vermelho? Não, não foi? Pois é, Deus sabia que tinha que começar a trabalhar a fé deles aos poucos. Ele teve que abrir o Mar Vermelho para então eles começarem a caminhar. Exato, mas não foi assim no Jordão. Temos que pôr o nosso pé no altar se queremos ser participantes do altar. E, finalmente, temos que ministrar no altar. Eu não sei, Martin, mas eu acho que muita gente será chamada num futuro próximo. Eu acho que isso já está acontecendo. Serão chamadas a pôr a mão na obra. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? É a mesma pergunta, Martin. Mas aí é dito que somos participantes de um mesmo pão. Somos todos parte de Cristo. É isso aí. O pão da vida. Mas será que todas as pessoas que partilham do pão têm o mesmo caráter? Não. Isso não te deixa nervoso algumas vezes? A gente trabalha nisso. A gente dá um jeito, né? Mas pare para pensar. Um dia vamos para o céu. Pela graça. E aqueles mesmos caráteres estarão lá. Exatamente. Veja, é uma coisa maravilhosa que todos partilhemos do mesmo pão. Todos terão uma mesma mente, mas não necessariamente uma personalidade. E também não sabemos exatamente quem estará no céu. Portanto, nós temos que ter paciência, temos que ter longanimidade, temos que desenvolver todos esses traços de caráter para, como diz a Bíblia, sermos participantes da mesa de Deus. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Que tipo de alimento espiritual estamos consumindo? Você não pode comer a ambos. Ou ao que você escuta? O que você assiste? Eu já encontrei muitas pessoas que dizem: eu vou participar deste alimento
E cuspir fora as sementes. Pois é, já ouvi isso também. Você já ouviu isso? Ou seja, eu vou manter aquilo que é bom e cuspir fora aquilo que não é aceitável. O problema é que eles pegam aquele verso bíblico e o distorcem, aonde Jesus diz: testai os espíritos e se apeguem ao que é bom. Mas não significa testar tudo, como, por exemplo, álcool, drogas e cigarro. Para ver o que há de bom nessas coisas, né? Não tem nada de bom nelas. E nem em um falso profeta ou em uma falsa profecia. O diabo gosta de fazer com que a mentira cavalgue nas costas da verdade. Ah, é claro. Então será que dá para guardar a verdade e cuspir fora as sementes? Ou não é melhor se agarrar à verdade desde o começo? Pois é. Veja, por exemplo, alguns livros. Os livros apócrifos, por exemplo. Nós mostramos como dentro desses livros há muitos caroços para se cuspir. Ora, para início de conversa, por que então considerar esses livros? Sim, para que recorrer a isso se você tem a verdade pura? Eu costumo perguntar, se você acredita que nós temos o espírito de profecia dado por Deus, com mais de 100.000 páginas para ler, será que há mesmo necessidade de irmos atrás de material duvidoso? Pois é, muito bem. Mas às vezes essas coisas simplesmente aparecem diante de nós. E aí, temos que ter discernimento. Mas a questão é que nós não deveríamos sair correndo atrás do perigo. A Bíblia diz que se você quer participar da esperança, então você tem que participar do sofrimento. Nós já falamos sobre isso. E ser um participante é mais do que ser um observador. Mas uma coisa muito legal é que os gentios seriam co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. É algo maravilhoso que possamos ser participantes da promessa. Agora, essa promessa foi dada a Abraão, não foi? Sim, ela foi. Ou melhor, para todos que sejam da semente... Ou melhor, em Cristo seja a semente de Abraão. Muito bem. Você acha, Martin, que esse verso em Efésios 3 poderia ter irritado alguns dos israelitas? Ora, sem dúvida. Porque eles eram os escolhidos. Eles eram os escolhidos. Mas aqui é dito, não. Os gentios também serão participantes da promessa em Cristo. E ainda hoje existem pessoas que dizem que certas outras pessoas não fazem parte disso aí. Será que devemos alimentar a mentalidade da exclusividade? Se queremos mesmo ir para o céu? Claro que não, você não pode ser preconceituoso. Não podemos ter preconceito contra uma raça, ou um povo, ou seja lá o que for. Temos que aceitar que todos são pecadores. É isso? Portanto, em Cristo, somos todos irmãos e irmãs. Somos todos irmãos e irmãs, mas apenas em Cristo. Exatamente. Eis o X da questão. Temos mais um verso aqui. Não vamos ler todos, mas, de acordo com esses versos, somos participantes da graça, participantes do benefício e participantes da carne e do sangue. Esse aqui é muito interessante. Vamos para Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, Cristo se identificou 100% com a humanidade, uma vez que ele se tornou 100% humano. Carne e sangue. Carne e sangue. Nesse sentido, nos tornamos irmãos de Cristo. Lindo, não é? É uma promessa bem significativa. Agora, vamos complicar um pouquinho as coisas em Hebreus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Veja que somos participantes do chamado celestial. Eis uma norma muito elevada a ser alcançada. Nos tornarmos participantes de Cristo. Mas também somos participantes do Espírito Santo. Ou seja, devemos entrar em harmonia com o pensamento celestial. Completamente. Completamente. Porque estamos rumando para essa mentalidade.
Agora, a mentalidade celestial está em harmonia com a nossa natureza? Claro que não, é o oposto. Com relação a Hebreus 6, versículo 4, lá é dito que somos participantes do Espírito Santo. Mas se virarmos as costas para ele, aí estaremos crucificando a Cristo novamente. Para sermos participantes do Espírito Santo, precisamos estar tão convictos da verdade que, posteriormente, rejeitá-lo é como crucificar Cristo novamente. Você entende? Mas a questão é que temos que ser participantes do Espírito Santo. Há muitas pessoas que se assustam com essa questão de pecar contra o Espírito Santo. Talvez você possa explicar um pouco o que significa isso, pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, Martin, é considerar as coisas de Deus como sendo do demônio. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse que os pecados contra ele serão perdoados, ou seja, quando você reconhece algo como correto, mas ainda assim não o faz, isso pode ser perdoado. Ou quando você não faz algo que Deus te diz para fazer. Mas nestas situações, você ainda está ouvindo a voz do Espírito Santo te dizendo que aquilo é errado. Este é o ponto principal. Mas quando a voz do Espírito Santo não surte mais esse efeito, e você se convence de que aquilo que é certo é, na verdade, do diabo, aí sim você caiu nesse pecado. É muito importante que as pessoas compreendam que quando tropeçamos e pedimos perdão, nós não pecamos contra o Espírito Santo. Não, não é. Não importa o quão ruim tenha sido o processo. Mas a questão é que temos que ser participantes do Espírito Santo. Ou seja, temos que receber a mentalidade dele. E também é interessante dizermos que a única maneira de sermos participantes do Espírito Santo é por meio da disciplina de Deus. Já que a velha natureza deve ser eliminada de nós. Se nós não somos disciplinados por Deus, então somos filhos bastardos. Ou seja, não somos filhos. Exatamente. Portanto, se quisermos ser participantes, temos que passar pela disciplina também. Ou seja, passar pelo crisol. Temos que enfrentar o problema. E a próxima também é difícil. Temos que ser participantes da santidade de Deus. E realmente é uma norma bem elevada. O que é santidade, Martin? Você teria alguma definição para santidade? Existe apenas um que é santo, que é Deus. É Deus. E o único que manifestou Deus a nós é Jesus. Ou seja, se você quer ser santo, você tem que imitar Jesus. Essa é a única maneira. Nada nessa terra é santo. Ok? Devemos ser como Jesus. Então, ser santo significa estar em harmonia com Cristo. Também significa, e essa é uma definição que eu gosto bastante, também significa estar de acordo com Deus. Não é? Mas como é que entramos em acordo com Deus? O caminho para isso está na palavra de Deus. E até mesmo os versos mais difíceis devem ser atentados. Temos que meditar. Será que Deus faria assim? E se depois de pensar bem, você entender que não havia outra maneira, por exemplo, como no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, você não acha que havia muitas pessoas descontentes com a destruição das duas cidades? Claro. Quantos israelitas ficaram descontentes com a destruição de Corá e de seu clã? Muitos. Eles não ficaram murmurando no próximo dia? Não culparam Moisés? Sim. Portanto, os caminhos do Senhor não são sempre fáceis de se compreender. Você tem que compreender o caráter de Deus. Será que o mundo compreende? Claro que não. Quase ninguém entende o caráter de Deus. Mas por que ele permite isso? Por exemplo, se você pega uma companhia de seguros, se uma inundação atinge a sua casa, eles chamam isso de ato de Deus. Ora, quem disse que foi um ato de Deus? Por que eles não colocam a culpa no diabo? Pois é. Quem foi que destruiu com a vida de Jó? Não foi Deus. Ele permitiu. Ele permitiu. Mas aí as pessoas culpam a Deus porque ele não impediu. Pois é, a gente ouve isso também. As pessoas dizem isso também.
Então, é uma coisa complicada. Temos que ser participantes da santidade dele. Agora, veja, não é suficiente concordar com alguém. Você tem que fazer. Por exemplo, eu concordo que comer isso ou aquilo faz mal para o meu corpo. Ainda assim, eu continuo comendo aquilo. Pois é, concordar não é suficiente. Você tem que praticar. Se você quer ser participante da natureza divina, é claro que concordar faz parte da coisa. Mas isso precisa resultar na prática. Você tem que fazer aquilo. Exatamente, isso é fundamental. E, Martin, será que também seremos participantes do sofrimento de Cristo, caso aceitemos a verdade? Sem dúvida. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre sermos participantes da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. É este estado que devemos atingir antes de irmos para o céu. É uma alta norma, mas é necessária, é o único caminho. E, finalmente, ali em Apocalipse, saiam de Babilônia para não participarem de seus pecados. Ou seja, faça as escolhas corretas baseando-se na Bíblia. Correto? Então existem apenas duas escolhas: participar da natureza divina ou participar dos pecados desse mundo. E pecado é a transgressão da lei. Essa é a escolha que temos que fazer. Mas eu não sei quantos estão dispostos a fazer essa escolha a fim de irem para o céu. Mas para isso é necessário tornar-se participante da natureza divina. E isso requer... Isso exige algum esforço, Martin. E se de fato estamos perto do fim do mundo agora, e eu acredito que estamos, a história está acabando. Quando o chamado for feito, o noivo se aproxima. E as virgens acordarem, metade delas não tinham óleo. E por acaso elas entraram? Não. Não, elas não tinham azeite. Quando elas finalmente retornaram, a porta estava fechada. Pois é. Então, Martin, antes que isso aconteça, não seria necessário nos tornarmos participantes da natureza divina? Com toda certeza. Após a queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos foram provados incapazes de guardar a lei de Deus. Ele procurou fazer com que o universo acreditasse nisso. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras. Então, Cristo veio para desmascarar o enganador. A majestade do céu tomou para si a causa do homem, e com os mesmos recursos que o homem pode obter, resistiu às tentações de Satanás, assim como o homem deve resistir. Esta é a única maneira pela qual o homem caído poderia se tornar um participante da natureza divina. Então, somente pela vinda de Cristo que poderíamos tornar-nos participantes da natureza divina, já que ele é totalmente humano e totalmente Deus. É a única maneira. Ele teve que vir, do contrário, a humanidade estaria perdida. E o mundo não detesta essa doutrina? Claro que sim. A maioria das religiões nega a divindade de Cristo. Ao tomar a natureza humana, Cristo experimentou ele mesmo as provações e tristezas e todas as tentações às quais o homem está sujeito. Os anjos, que não estavam familiarizados ao pecado, não conseguiam entender as lutas pelas quais o homem passa. Mas Cristo aceitou tomar a natureza do homem e foi tentado em todos os pontos em que somos tentados, para que assim ele saiba como socorrer todos aqueles que são tentados. Ao assumir a humanidade, Cristo tomou o papel de cada ser humano. Ele foi o cabeça da humanidade, um ser divino e humano. E com o seu longo braço humano, poderia abraçar a humanidade, enquanto que, com o seu braço divino, poderia segurar o trono do infinito. Veja, se você estudar isso apenas um pouco, entenderá que a única forma de nos tornarmos participantes da natureza divina é confiar totalmente que isso só pode ser atingido por meio de Cristo. Não podemos fazer isso sem Ele. Em certo sentido, Satanás estava certo ao dizer que o homem não pode guardar a lei.
Mas ele estava errado ao dizer que até mesmo aqueles que estão conectados com Deus seriam incapazes de guardá-la. É aí que ele está errado. Quando Adão e Eva pecaram, a conexão deles com Deus foi cortada. Mas, pela promessa, ela foi restaurada. E isso foi realizado quando Cristo veio a este mundo. Então, na verdade, Satanás está mentindo. E por que será que ele não quer ou não pode guardar a lei? Porque ele não tem conexão com Deus. Ele não tem conexão. Ele não tem o braço do infinito para apoiar-se. Então, se você disser, eu quero conectar-me com Deus, você tem que abrir a porta. Mas para que ele possa entrar, o lixo tem que sair de você. Muito bem. Na medida em que nos falta perfeição de caráter, nós então falhamos a atingir aquilo que Deus nos proveu por meio de Jesus Cristo. Se não nos apoderarmos da provisão de sua graça, teremos senão uma experiência barata com Deus, governada pela nossa disposição impetuosa e inconstante. Não podemos glorificar a Deus com os nossos próprios esforços. Nós precisamos ser participantes da natureza divina por meio da nossa permanência nele, assim como os ramos fazem com a videira. Como fazer isso então, Martin? A resposta está bem ali. Pois é, apenas dependa de Cristo. Habite nele. Você tem que ficar com ele. E quando você faz isso, você abre mão do seu próprio eu. E com qual frequência devemos matar o próprio eu? Constantemente, todo dia. Enquanto tivermos essa natureza caída, temos uma batalha a travar. E quanto mais perto chegamos de Cristo, mais difícil fica, porque a batalha fica mais severa. Quanto mais próximo dele chegamos, mais pecador nós vemos que somos. É verdade. Muito bem, aqui tem uma outra questão. E sem a natureza divina? Tudo aquilo que Deus poderia fazer foi feito para a salvação do homem. Em apenas um dom precioso, ele derramou todos os tesouros do céu. Ele convida, ele chama, ele exorta, mas ele não vai forçar o homem a ir até ele. Deus nunca força ninguém. É um convite. Você força as pessoas quando convida alguém? Você faz isso? Eu gostaria de fazer. Mas a verdade é que Deus espera pela nossa cooperação. Ele aguarda pelo consentimento da vontade para que possa conceder ao pecador as riquezas de sua graça, reservadas a ele desde a fundação do mundo. Um homem não pode construir para si uma habitação para o espírito. E a menos que haja uma cooperação da vontade do homem com a vontade de Deus, o Senhor não pode fazer nada por ele. Veja o quão importante é estarmos de acordo com Deus. Apesar do Senhor ser o obreiro mestre, o agente humano tem a sua parte para fazer junto ao trabalhador divino. Do contrário, o edifício celestial não pode ser completado. Todo o poder é de Deus. Ainda assim, toda a responsabilidade está com o agente humano, pois Deus não pode fazer nada sem a cooperação do homem. O Senhor não idealizou que o poder humano fosse paralisado, mas que pela cooperação com Deus, o homem pudesse tornar-se mais eficiente em suas mãos. A conclusão é a seguinte: se eu quero que essa obra seja feita em mim, a minha vontade tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. Veja, quando você diz, com o que você acabou de mencionar, que temos que estar de acordo com Deus, mas você também mencionou mais cedo que não basta apenas dizer sim, eu concordo, mas ainda assim não agir de acordo com a vontade dele. Sim, você está certo. Agora, se você olhar para essa questão do ponto de vista de querer ser parte da natureza divina, você tem que intelectualmente decidir que o caminho de Deus é o melhor caminho para você. Mas a sua natureza humana vai querer resistir. Imediatamente. Digamos que... Veja, por exemplo, aquela questão que irrita todo mundo. Deus claramente nos diz para comer de uma maneira específica.
Ele quer que voltemos à dieta original. Agora, a nossa natureza não se rebela contra isso? Na hora. Imediatamente. Então você tem que dizer a si mesmo: eu estou convencido intelectualmente de que o caminho de Deus é melhor. Depois eu tenho que me fazer a pergunta: se eu estou tão inclinado para esse outro caminho, devido ao meu paladar, significaria isso que Deus quer tirar de mim a alegria? Essa é a pergunta que você tem que fazer imediatamente. Ora, seria Deus um tirano que quer tirar de mim essas coisas boas? Ou seria o meu paladar que tornou-se tão pervertido a ponto de eu não apreciar mais as coisas que são de natureza mais amena? Sim, é isso que acontece. Muito bem. Qual seria o próximo passo, então? Você teria que dizer a si mesmo: se eu estou intelectualmente convencido de que Deus está certo, então eu tenho que cooperar. É isso aí. Então, concordar exige a cooperação. Muito bem. Então você tem que dizer: ok, Deus, eu quero cooperar. Me ajude. Com certeza. Porque imediatamente o diabo dirá a você que você não pode. E ele dirá a você que você não devia fazer isso porque Deus quer tirar a sua alegria. Então temos que decidir que tal coisa é ruim e que vamos retirá-la. E ao fazer isso, você está tomando uma decisão intelectual. Isso não quer dizer que você vai pular de alegria logo em seguida. Mas conforme você vai se acostumando ao novo, você vai se tornando um participante desta maneira. E ao longo do tempo, ao você olhar de volta para sua antiga vida, como você se sente a respeito? Olha, eu olho para trás e fico enojado. Você fica surpreso, não entende como podia viver daquele jeito. Mas é um processo e não é fácil. Não, porque quando você estava lá, você... Na verdade, eu fazia chacota de quem está na minha situação hoje. Sim, uma vez que você chegou lá e torna-se um participante, vendo as coisas como Deus vê, você fica aliviado e pensa: nossa, que mudança maravilhosa aconteceu na minha vida. É realmente gratificante. Mas isso quer dizer que você virou santo? Não, de jeito nenhum. Sim, porque sempre temos uma outra área em nossa vida que também precisa de mudança. É, o tempo todo. Tudo precisa mudar. Seu temperamento, sua disposição, a maneira como você fala ou pensa. Tudo, mas eu também preciso dizer que quando você está de acordo com Deus e começa a cooperar com Ele, algumas dessas coisas melhoram. É uma mudança constante. Muito bem, estamos falando a respeito do fim dos tempos. Estamos falando sobre a preparação para irmos para o céu. Digamos que ao olharmos esse processo no qual estamos, percebamos que estamos em falha. Tem algumas áreas que adotamos a natureza divina, mas outras áreas que temos a rejeitado. Bem, o que devemos fazer nos tempos em que estamos vivendo? Precisamos fazer uma introspecção. Nós temos que, assim como Davi, dizer: Senhor, muda meu coração. Se tiver qualquer coisa errada nele, por favor, me purifique disso. Mostra-me o que é. E então, para sermos lavados, precisamos ir no lava rápido, não é? Precisamos permitir que Deus nos lave. Devemos permitir que Deus remova o entulho que é velho. É isso que cada um de nós deveria estar fazendo. Principalmente hoje em dia. Apesar de fracos, errantes, frágeis, pecadores e imperfeitos, o Senhor dá ao homem o privilégio de trabalhar junto com ele. Não é esta a solução? Esta é a única solução. Muito bem. Martin, o que somos nós? Fracos. Somos fracos. Somos nós errantes, frágeis, pecadores, imperfeitos? Tudo isso se encaixa a nós. Se isso fosse uma escolha múltipla, deveríamos selecionar todas as opções. Sim. Crendo em Jesus como seu salvador pessoal, aceitando a sua justiça pela fé, o pecador torna-se um participante da natureza divina e escapa das paixões e corrupções do mundo. Ainda tem gente achando que não precisamos de mudança alguma.
É como se fosse trocar de roupa e é isso aí. Pois é, aí que está. Uma vez que você concorda com Deus, você tem que tornar-se o parceiro dele. Por meio de Jesus. Do contrário, você vai ficar do jeito que está. Você não troca de roupa para cobrir a sujeira que está debaixo dela. Não, você tem que se tornar um praticante das coisas novas para estar em harmonia com a roupa nova. É por meio da habitação do Espírito Santo que o cristão é capacitado a resistir à tentação e praticar as obras de justiça. Sem a natureza divina, sem a influência do Espírito de Deus, o homem não pode trabalhar a sua própria salvação. Isso é tão importante. A sua salvação é pela fé, somente pela fé, mas ela é manifestada pelas ações. Se você não está agindo conforme sua fé, então você tem que pedir a Deus que te ajude com isso. Do contrário, não adianta de nada. Isso é sério. Precisamos pedir por ajuda. Será que podemos fazer um remendo na roupa nova que Jesus nos dá? Não. Jesus usava um manto sem costura. O próprio Jesus disse que esse tipo de coisa não funciona. Não podemos pôr um remendo velho na veste nova que Jesus nos dá, não é? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A raça caída poderia ser restaurada apenas por meio do mérito daquele que era igual a Deus. Apesar de ser tão exaltado, Cristo consentiu em tomar sobre ele a natureza humana, para assim trabalhar em favor do homem e reconciliar com Deus os seus servos fiéis. Cristo recorre ao seu mérito em nosso favor. O diabo diz que não podemos. Mas aí nesse texto diz que nós devemos fazer assim. Veja, quando Jesus disse àquela moça pega em adultério, vá e não peques mais, Jesus disse a ela para fazer algo impossível? Não. Do contrário, que serventia havia em dizer a ela para ir não pecar mais? Não faria sentido algum. Você se lembra do exemplo que costumamos dar com as bebidas alcoólicas? O alcoólatra precisa tomar uma decisão cognitiva de ficar longe do álcool. A pessoa sempre terá tendência para o álcool, mas ela não bebe mais. Então, se você faz isso com relação ao pecado, quem te dá forças para conseguir isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, não é? Então, em certo sentido, o Espírito Santo está ajudando um alcoólatra também. Porque sem o impulso do Espírito Santo, ele nem sequer quereria deixar o álcool. Muito bem. Portanto, se a pessoa ainda sente culpa em relação a um pecado, saiba que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Muito bem. Como nosso substituto, ele assumiu a batalha contra os poderes das trevas em nosso favor e prevaleceu sobre o inimigo das almas, nos apresentando o cálice da salvação. Resumindo, nessa guerra, quem é que nos dá forças para dizer não? Apenas o Espírito Santo. Então, se você é tentado, o que você faz? Você pede ajuda. Você corre a Cristo, não é? Sim? Na verdade, somos aconselhados a cantar. Sim? Cante um hino. O diabo não gosta de hinos. O príncipe da vida aceitou ser alvo de insultos, zombarias, dor e morte. Sobre a cruz do Calvário, ele pagou o preço da redenção por um mundo perdido. Ele amou o mundo, a ovelha perdida que ele poderia trazer de volta ao seu aprisco. A cruz do Calvário fala do maravilhoso amor de Deus pelo pecador. Ele o valorizou a um preço infinito, dando o seu próprio filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Martin, isso é realmente maravilhoso. E, se você parar para pensar, o restante se encaixa perfeitamente. Veja, se o amor de Deus falhar em gerar uma resposta no coração humano, se ele falhar em amaciar e subjugar a alma, estamos completamente perdidos. Não resta reserva de poder por meio da qual ele pode influenciar o pecador. Subjugar a alma é permitir que Deus te ajude.
E não dizer, eu sou apenas um humano e Deus conhece meu coração. E, portanto, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que dizem? Portanto, isto daí é um apelo para uma grande introspecção e para que peçamos a Deus para que Ele faça aquilo que não temos capacidade de fazer por nós mesmos. E não se esqueça, Martin, de que foi Ele que fez tudo. Nós não podemos nos orgulhar nos achando os maiorais. Veja, Raul, o diabo tem muita munição, não é? Ele sempre tem um truque para te enganar. Agora, depois que você é transformado, alguns passam a olhar para si ao invés de a Cristo. É isso mesmo, passam a glorificar-se. Foi o que aconteceu a Salomão. Salomão disse: Eu sou jovem, eu não sei nada da vida. No entanto, mais tarde, ele tornou-se tão confiante em si mesmo que acabou caindo. E ele caiu fundo, hein? Ele quase se perdeu. Por pouco ele não se perde. Você tem falhado em responder aos apelos do seu espírito? Então pare de endurecer o seu coração. Abra a porta do coração e receba Cristo, o maior dom do céu. Não permita que a descrença cruel te influencie a recusar o enviado do céu. Não permita que Jesus diga ao seu respeito: você não veio a mim para que tivesse vida. Com grande amor, ele segue o pecador suplicando: volte, volte, por que morrer? Portanto, Martin, no fim das contas é isso aí. Nós deveríamos nos preocupar com isso nesta época em que vivemos. Muito bem, tem a teoria e a aplicação prática dela. Devemos olhar a aplicação prática, correto? Não temos tempo para ler tudo, Martin, mas temos que aprender alguma coisa disso aqui. Mas que abençoada experiência é o nosso privilégio de possuir isso. O antigo temperamento deve ser lançado fora, e quanto esta obra for completada, os verdadeiros dons espirituais serão revelados em nós. Devemos olhar e viver. A influência do Espírito Santo está sempre sedenta. É o segredo da vida em Cristo. Debaixo desse poder, estamos sempre recebendo e doando. Martin, veja só. Se nós não doamos, então não podemos mais receber. Se você recebeu tudo e você não dá nada, se não usa aquilo que recebeu, qual é o sentido então? Existe o risco de sermos repreendidos ao dividirmos aquilo que recebemos? O tempo todo. Então faz parte da questão, não é? São sofrimentos sobre os quais lemos agora há pouco. E eles vão te melhorando aos poucos, não é? Temos que fazer uma escolha entre as duas coisas. Sob o seu poder, estamos sempre recebendo e doando. Isso é muito importante. Nós temos uma grande obra a fazer pelo Mestre. Mas se nos guardarmos a nós mesmos e não confiarmos no Senhor implicitamente, percebendo que somos guardados pelo poder dele, logo perceberemos que nosso trabalho nos traz muito pouca alegria celestial. Portanto, temos que ser participantes da obra, participantes do sofrimento e participantes da natureza dele. Vamos lá para baixo agora. O Senhor disse a Abraão, quando ele já tinha 99 anos de idade, o seguinte: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja perfeito. Isso te assusta, Martin? Com certeza. Nossa obra deve estar em harmonia com a de Deus. Então, se queremos ser perfeitos, nós temos que perguntar a Deus como atingir isso. E, felizmente, Martin, no que tange a sermos perfeitos, a Bíblia diz que a nossa justificação é pela fé num Salvador ressuscitado que é capaz de fazer esta obra em um instante. É isso aí. Já a santificação é a obra de uma vida toda. E ainda pela obra do Espírito Santo. Hoje, amanhã, prossiga no conhecimento do Senhor, para que possam saber qual é a sua vontade. Esta é a recepção do Espírito Santo, conhecer a Deus e Jesus Cristo a quem Ele enviou.
É muito importante conhecermos a Deus. Eu estou fazendo um sermão sobre o que significa conhecer Deus. Se você conhece a Deus, se você realmente o conhece, então você vai querer imitá-lo. E se você quer imitá-lo, você vai querer fazer as obras dele. Mas nunca será você fazendo as obras. Será ele fazendo as obras, porque a nossa natureza é caída. Nós não queremos fazê-la por nós mesmos, porque somos egoístas. E Deus é 100% não egoísta. Então, Martin, como substituir egoísmo por 100% não egoísmo? Nós não podemos. Somente Deus pode fazer este milagre por nós. Ou seja, temos que refletir a imagem de Cristo. Temos que amar uns aos outros como Ele nos amou. Tudo o que podemos fazer é refletir a sua imagem. Então, na verdade, é Ele trabalhando dentro de nós. Sabe, outra coisa é que podemos dizer tudo isso daí, mas como fazer isso? Como saber o que Cristo quer? Como saber o que é a imagem dele? Ora, é pelo estudo da palavra. Porque se você não estuda a palavra dele, você nunca vai conhecer o caráter dele. Muito bem. Você está certo, Martin. Se somos a imagem de Cristo, nós não amaremos o nosso próximo como nós amamos, mas sim do jeito que Cristo nos ama. Isso é muito legal. Então, não é como você ama seu próximo, mas como ele ama o seu próximo. Você tem o hábito de amar seu próximo? Não, mas... Você deveria. Sim, mas... sozinho não conseguimos. Você pode perguntar, você ama sempre o seu irmão? Os irmãos todos eles. Você tem vários irmãos, não é? Sim, Seus irmãos são sempre legais com você? sim, mas ainda assim tenho que amá-los. Devo fazer isso com todo mundo. Foi nesse ponto que Pedro caiu. Jesus perguntou a ele 3 vezes: Você me ama? É verdade. É uma história maravilhosa, porque Pedro acabou reconhecendo que não tinha capacidade de ter aquele amor ágape. Ele não podia dominar esse amor. Mas Jesus perguntou: Você ágape a mim? Você agape a mim? E na terceira vez, Jesus desceu ao nível de Pedro, dizendo: Você filéu a mim? Aí Pedro reconheceu que não conseguia. Mas ali na carta de Pedro, ele diz que o último estágio é o amor ágape. Ele entendeu que é possível, mas antes ele teve que morrer para si mesmo. Isso porque o amor ágape é um amor abnegado. É um amor centralizado nos outros. Nós precisamos ter esse amor. Do contrário, não poderemos ser aperfeiçoados diante de Deus. E como Pedro entendeu, se você desvia seus olhos de Jesus, você jamais vai atingir esse amor. A menos que amemos como Cristo amou, nosso candelabro será removido de seu lugar. Isso significa que temos que amar até mesmo aqueles que não são muito amáveis? Ora, Deus não amou esses também? Então, é isso que é. Até mesmo os satanistas, Martin? Temos que ter a mesma compaixão que Cristo teve. E quanto a certos políticos? Não é fácil amar os políticos, não é? Certamente que não, mas é isso aí. Não foi fácil para Cristo também. Muito bem. E como... Veja, você não tem que concordar com o que eles estão fazendo. Você não tem que amar o pecado deles. Você tem que amar a pessoa. E quão imparcial você deve ser para amar todo mundo? Totalmente, mas isso não é fácil. Muito bem. E quão imparcial você deve ser para querer salvar aqueles que te odeiam? Isso exige bastante perseverança. Parece que precisamos de uma conversão diária, então. Especialmente quando eles te deixam irritados. Aí temos que pedir a Deus que coloque o amor de volta dentro de nós. Eu não sei se é o mesmo com você, mas... quanto mais perto você chega de Jesus, parece que mais as pessoas te odeiam. Muito bem. Aí chegamos no ponto em que temos que dizer: salva-me apesar de mim, apesar do meu pobre e fraco eu. Molda-me, ó Senhor, erga-me a uma atmosfera pura e santa, aonde a rica corrente do seu amor possa fluir através da minha alma. Martin, você está em guerra
com a sua natureza? O tempo todo. É uma guerra. Portanto, a maior batalha que todos nós temos que travar é contra o próprio eu. Não podemos ganhar a batalha sem Cristo. Isso é impossível. Então, o resumo é: temos que revelar aquele amor que estava em Jesus, que habitava dentro dele. Martin, conforme nós nos preparamos para a comunhão com os seres celestiais, pergunte-se a si mesmo se existe alguém nesse mundo que você considere desprezível. E se houver, peça a Deus que te faça sentir a mesma compaixão por essa pessoa que Deus teve quando ele foi para a cruz para morrer por ela. No fim, é isso aí mesmo. E caso a sua resposta seja: eu não posso fazer isso, aí você tem um problema. Veja, é como nós temos mostrado aqui nas últimas semanas. A agitação do mundo, tudo o que está acontecendo. No fim, é só esse amor que pode resolver as coisas. Mas é claro, infelizmente, nesta terra, as coisas não vão se resolver. Jesus precisa voltar para resolver de fato as coisas. O mundo vive uma atmosfera de inimizade. Essa inimizade está crescendo. E neste momento mesmo, enquanto estamos sentados aqui, não há pessoas matando umas às outras? Não há guerras acontecendo? Não estão bombardeando pessoas? Por todo o mundo. Cristo une em sua pessoa a plenitude e perfeição da divindade e a plenitude e perfeição da humanidade sem pecado. Não há sequer um ponto de pecaminosidade humana em Jesus, porque a Bíblia diz que ele não teve pecado. E ele disse que o diabo estava chegando e que ele não tinha parte com ele. Nada. Não há nada de pecado em Jesus. E você não vai ter que ser sem pecado para ir para o céu? Sim, mas não por sua força. Não pela sua força. Veja, não ter uma mancha ou ruga significa não ter pecado. Mas isso só pode ser atingido por meio da justiça de Cristo. Cristo enfrentou todas as tentações sofridas por Adão e venceu essas tentações porque em sua humanidade ele dependeu do poder divino. Martin, nós também podemos depender deste poder divino? Sim. Então o diabo é um mentiroso quando diz que você não pode guardar a lei. Na verdade, o que ele está querendo te convencer é que você não pode ter uma conexão com Deus. É isso mesmo, é o que ele diz. Isso não é negar Cristo? Sim. Então ele está dizendo que Cristo não desempenha papel nenhum nesse processo. Sendo assim, nós precisamos enfrentá-lo e dizer na cara dele que ele é um mentiroso. E podemos usar a Bíblia para provar isso. Este assunto requer muito mais contemplação do que geralmente recebe. Os cristãos são muito superficiais. Eles estão satisfeitos com uma experiência espiritual superficial e, assim, eles têm apenas uma pequena luz, quando, na verdade, poderiam discernir mais claramente a perfeição maravilhosa da humanidade de Cristo, que se levanta acima de toda a grandeza humana, todo o poder humano. A vida de Cristo é uma revelação daquilo que seres humanos caídos podem tornar-se por meio da união e comunhão com a natureza divina. Então, não é pelo seu poder, mas apenas pelo poder de Deus. Exato. Agora, você já tentou dizer isso à sua mulher? Ou melhor, deixa eu mudar as palavras. A sua mulher não tenta explicar isso para você frequentemente? Você diz me dizer que eu não sou santo? Que você tem que se tornar participante da natureza divina. Bem, primeiro ela te diz que você não é santo, e aí que você tem que ser participante da natureza divina. E como que você fica com isso, Martin? Isso te irrita ou te leva a uma autorreflexão? Bem, deveria me levar a uma reflexão. É por isso que você tem uma esposa, não é? É por isso que tenho uma esposa, vizinhos e muitas outras pessoas. Não é bom que o homem viva só. Ele precisa ser corrigido. Agora, isso é obra do Espírito Santo, mas frequentemente ele recebe uma ajudinha. Você vai colocar a gente em encrenca, Walter.
A gente está dando risada, mas é um assunto muito sério. E apenas olhando para os nossos relacionamentos e os de outros, nós vemos quão desesperadamente nós precisamos fazer uma introspecção divina. Uma cooperação. Quando Paulo quis mostrar a condescendência do Salvador em favor deles, ele apresentou Cristo como se fosse igual a Deus, e com ele recebendo a reverência de anjos. O apóstolo traçou o curso de Jesus até o ponto em que ele atingiu a mais baixa humilhação. Martin, Deus desceu lá do céu e aceitou se submeter a homens perversos. Isso é algo que nos deveria comover profundamente. Paulo estava convencido que, se eles pudessem ser levados a compreender o maravilhoso sacrifício feito pela majestade do céu, todo o egoísmo seria banido de suas vidas. Mas isso era assim sempre? Não, porque eles não abriam o coração. Veja, nós estamos falando sobre irmãos crentes. Aqueles que querem receber o derramamento do Espírito Santo. Essa questão é muito séria. Como é que nós podemos, como posso dizer, aceitar e não acabarmos como aqueles no tempo de Paulo que rejeitaram? Temos que contemplar a majestade do céu. Quando analisamos como ele opera e o que ele fez em nosso favor, todo o egoísmo deveria acabar, não é? Eu estava pensando, se você considerar quando Cristo foi crucificado e tudo o que ele sofreu, nunca houve contra ele uma acusação em toda a sua vida que fosse verdadeira. Nunca houve uma acusação verdadeira. Eram todas mentiras. Ainda assim, por acaso ele retaliou? Não? Isso então deveria nos fazer pensar, porque ficamos muito irritados quando somos injustiçados pelas pessoas, quando alguém diz algo de errado sobre nós. Quando te acusam falsamente? E isso acontece toda hora. Por exemplo, pegue as discussões entre casais. A maioria dos problemas acontece por causa disso. É porque um lado quer retaliar. Um lado sempre quer retaliar. Paulo mostrou como o Filho de Deus colocou de lado a sua glória, se sujeitando voluntariamente às condições da natureza humana, e então submetendo-se humildemente como servo, sendo obediente até a morte de cruz, para que assim ele pudesse erguer o homem da degradação para a esperança e alegria do céu. Martin, por acaso o céu está do nosso lado? Sim. O céu quer que tenhamos sucesso. Mas a nossa natureza está ao lado do céu? Não. Essa é uma dicotomia terrível. Como vamos vencer? Bem, nós precisamos contemplar por 1 hora todos os dias a vida de Cristo. E então pedir a Deus que faça um milagre em nós, que Ele Limpe a casa. limpe a casa. Ele se rebaixou ao nível da humanidade para poder alcançar ao homem afundado nas profundezas da degradação e assim erguê-lo a uma vida nobre. Uma vida nobre, Martin. Agora, se você não tem inclinação a ser nobre, se você tem a tendência de ser melancólico, aliás, Cristo era melancólico? Nunca, né? Alguma vez é dito que ele era melancólico? Não. Mas ele se entristecia? Aí sim. Muitas vezes, não é? Na verdade, ele chorou muitas vezes. E por quem ele mais chorava? Foi pelo povo dele, pelos que o rejeitaram, pelos israelitas. Por aqueles que o rejeitaram, não é? Jesus se preocupa com cada um como se não houvesse nenhum outro indivíduo na face da terra. Gente, isso é muito lindo. Podemos conseguir isso? Não sozinhos, somente pelo poder de Cristo. É um amor tão sublime que é difícil de entrar na cabeça. Se somente você estivesse vivo na terra, Cristo teria morrido por você. Como divindade, ele exerce seu poderoso poder em nosso favor. Enquanto o irmão mais velho, ele se compadece de todas as nossas dores. A majestade do céu não se manteve indiferente
a humanidade decaída e pecaminosa, devemos ficar indiferentes? Não. Cada ser humano é um filho de Deus em potencial. Cada ser humano, não importa quão degradado ele esteja. Não temos um sumo sacerdote que esteja tão elevado, tão exaltado, que não nos perceba ou se simpatize de nós. Na verdade, temos um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, mas sem pecado. Portanto, esta é a preparação que precisamos nos tempos em que estamos vivendo. Não é degradante ao homem ajoelhar-se diante de seu Criador e confessar seus pecados e pedir por perdão através dos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto. É nobre reconhecer os nossos erros diante dele, que foi ferido pela nossa transgressão e rebelião. Certa vez, alguém me disse: é bom que Deus não espere que eu me rasteje diante dele. É bom Deus esperar que eu não me rasteje diante dele. Ora, Deus não quer que ninguém rasteje diante dele. Eu concordo com isso. Mas uma vez que você é um grande pecador, você deveria ter a capacidade de se arrepender diante de Deus, não é mesmo? Mas algumas pessoas acreditam que estão em uma posição muito elevada. Veja, por exemplo, o direito divino dos reis. Eles acreditam que esse poder foi concedido a eles e assim todo mundo deve reconhecer esse poder. Eles não têm do que se desculpar, mas todos devem se desculpar a eles. Pois é, veja, às vezes eles tiram de contexto aquela questão na qual Davi não queria tocar o ungido de Deus quando ele apenas cortou a capa de Saul. Porque se você distorcer isso, então aí sim você pode concluir que uma pessoa é escolhida por Deus e é intocável. Sim. E isso não é verdade. Como um escolhido de Deus, se você foi escolhido por Deus, você tem uma grande responsabilidade. E Davi mostrou muita compaixão e bondade, e ele não recebeu de volta isso daí. Mas essa é a natureza de Cristo. Pois é, então, isso exalta ainda mais a coisa. Quando você está numa posição de responsabilidade, é aí que você tem que ser muito humilde para servir aos outros. Deveria ser assim. Muito bem, Martin. Portanto, não é degradação nenhuma ao homem ajoelhar-se diante de seu Criador. Agora, os humanos são geralmente orgulhosos. Eles odeiam admitir que estão errados. E se você está numa discussão com alguém, especialmente alguém próximo a você, às vezes é ainda mais difícil admitir que você errou. Mas não é uma degradação. Na verdade, é algo elevado você admitir que está errado. Portanto, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós precisamos confessar nossas faltas e pecados a Deus. Isso é necessário. Precisamos confessar nossos pecados a Deus e os nossos erros uns aos outros. Na verdade, é nobre reconhecer que você errou diante de Deus, a quem nós ferimos pela transgressão e rebelião. Lembre-se que Jesus é perfeito. É muito difícil ao homem compreender que existe um ser que nunca errou. É. Eu já estou nessa igreja há 38 anos. E eu nunca ganhei uma discussão com Deus. Eu perdi todas as discussões que tive com Deus. Parece que eu não sou muito bom nisso. Ou Deus é perfeito, não é? Mas sabe, Satanás também não ganhou nada até agora. Pois é, ele também não ganhou nenhuma até agora. E nunca vai ganhar. Mas eu sempre queria me justificar. Ai, ai, ai. Eu acho que não exista ser humano que nunca tenha tentado isso. E quando você tenta se justificar, você começa a falar muito. Minha esposa diz que eu começo a fazer longas orações. Ela diz que não é oração, é sermão. E Deus não quer nenhum sermão. O que Ele quer é que você admita que estava errado. Você tem que consertar. Deus abençoe a minha esposa. Isso acaba te exaltando diante de homens e anjos, pois aquele que se humilha será exaltado.
Mas aquele que se ajoelha diante de homens caídos e abre em confissão seus pensamentos secretos e imaginações do seu coração, está desonrando a si mesmo e rebaixando a sua hombridade, degradando cada instinto nobre de sua alma. Ao revelar os pecados de sua vida a um padre corrompido por vinho e licenciosidade, a norma do seu caráter é rebaixada, e ele é corrompido como consequência disso. E em seu pensamento, Deus acaba sendo rebaixado à semelhança da humanidade caída, já que nesta situação o padre seria um representante de Deus. Que paulada, hein, Martin? Isso detona com o sistema religioso desse mundo. Mas por que ela escreveria uma coisa como essa? É porque a norma de Deus, a santidade de Deus, acaba sendo rebaixada ao nível da humanidade quando fazemos essas coisas. É por isso que a Bíblia diz que os pecados secretos pertencem a Deus. Confesse os seus pecados a Deus. Você nunca se rebaixa quando confessa a Deus. Mas o arrependimento exige que você abandone aquilo que fez e não faça mais. Um ser humano nunca pode perdoar os seus pecados. Até a Bíblia diz que somente Deus pode perdoar pecados. O resumo é: depois de uma séria introspecção, é hora de confessar que estamos errados. Sim. Cada um de nós. Mesmo que pensemos estarmos certos, acabamos estando errados por tentarmos fazer parecer que estávamos certos. Portanto, eu gostaria de fazer um apelo a todos na igreja a fazerem uma séria introspecção, uma séria confissão. Não em termos de confessar a um padre, mas um reconhecimento de erros para com o nosso próximo e para com Deus. Porque até mesmo nos escritos do Antigo Testamento, José ou qualquer um deles que foi tentado a fazer alguma coisa, ele disse: como posso pecar contra Deus? Sim, sim. É verdade. Apesar de estar fazendo uma ofensa a um ser humano, ele estava, na verdade, quebrando a lei de Deus. Então, o arrependimento é muito importante. Deveríamos trazer todo o céu possível à nossa vida presente. Jesus ergueria o homem da baixa degradação do pecado para a pureza novamente e restaurar nele a sua imagem moral. Quando o apóstolo Paulo viu a indiferença daqueles para os quais Cristo fez um sacrifício infinito, ele perguntou: quem iludiu vocês de forma a não obedecerem à verdade? Existe um poder que se apodera dos sentidos do homem e mulher que pervertem suas ideias, de forma que não apreciam mais o amor de Cristo. Ninguém pode com o pecado. O salário do pecado é a morte. Precisamos mostrar ao mundo, por nossas vidas e caráter, que Cristo não morreu em vão pelos nossos pecados. Quando nos colocamos em correto relacionamento com Deus, aí sim nos tornamos canais vivos de luz para o mundo. Cristo disse: vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas. Trevas totais. Quem deve levar a mensagem final à humanidade? O povo que aceita cooperar com Deus. E quem são os cooperadores de Deus? Segundo a Bíblia, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se apegam ao testemunho e têm a fé de Jesus. Não é o que a Bíblia diz? Então, para nos prepararmos para a chuva serôdia, é hora de acertarmos a nossa vida. Não há outro momento. Agora é a hora de nos acertarmos com Deus. Certa vez eu caminhava com um irmão quando um homem apareceu do outro lado da cerca. Eu então cumprimentei o homem do outro lado da cerca. Mas o outro nem mesmo se virou. O irmão com quem você andava? Sim, ele estava completamente indiferente. Eu então bati um papo rápido com o homem do outro lado da cerca e ele foi embora. E eu perguntei ao homem com quem caminhava: você o conhece? Ele é o seu vizinho de cerca, você já o encontrou antes? E ele disse: é o meu irmão de sangue. E eu disse: tá bom. Ele já não falava com o seu irmão
já há anos. Agora, provavelmente o outro irmão fez alguma coisa que o magoou, não é? Talvez fosse culpa mesmo do outro irmão. Mas será que a gente não devia tentar consertar as coisas e perdoar? É difícil, Martin? É difícil, mas é o que Jesus teria feito nessa situação. Será que Jesus simplesmente ignoraria outra pessoa? Se fosse o seu irmão? Provavelmente não. Eu acho que não. Não, eu não acho que ele faria isso. Muito bem, Martin, aqui temos outro ponto. Se você tem qualquer coisa contra um irmão e que ainda não esteja resolvida, então chegou a hora de resolver. Se você fez mal ao irmão, vá e conserte as coisas. O que diz a Bíblia quando você vai a um lava-pés? Pois é. Conserte as coisas com o irmão caso haja um problema. E se você não o fizer, trará condenação a si mesmo. Mas isso vale apenas para o lava-pés ou muito mais para os eventos finais que estão acontecendo agora mesmo? É para se pensar, não é? Vamos concluir com esta citação. A santificação não é obra de um momento, nem de uma hora ou dia, mas da vida toda. Ela não é conquistada com um mero sentimento de felicidade passageiro, mas é o resultado da morte constante ao pecado, de viver constantemente para Cristo. Erros não podem ser corrigidos, nem reformas aplicadas ao caráter por meio de esforços fracos e intermitentes. É somente pelo esforço longo, perseverante, dolorosa disciplina e um duro conflito que seremos vencedores. Nós não sabemos hoje quão forte será o conflito de amanhã. Enquanto Satanás reina, temos um eu para subjugar e pecados constantes para vencer. Enquanto durar a vida, não haverá paradas, nenhum ponto que possamos alcançar e dizer, finalmente cheguei lá. A santificação é o resultado da obediência de uma vida toda. Que mensagem você tem para estas pessoas que estão vivendo na última geração? Bem, como vimos aí, não podemos dizer que chegamos lá. Você não pode dizer que chegou lá. E uma vez que ainda não chegamos lá, esta é uma razão para sempre buscarmos chegarmos lá. Não é? E ao buscarmos esse objetivo fervorosamente, sempre descobriremos coisas que precisamos corrigir. Sempre haverá uma. Nós temos que olhar o tempo todo para o espelho. E também que chegou a hora de acertar as coisas com o seu próximo, ainda que ele não esteja disposto. Muito bem. Então, Martin, se eu te ofendi na última semana, eu te peço perdão. E se fiz o mesmo a você, eu também peço perdão. Ok? Agora, isso seria suficiente? Ou também deveria se estender para aquelas pessoas com as quais você não necessariamente quer se reconciliar? Então, irmãos e irmãs em Cristo, agora é a hora da reconciliação. Jesus está vindo muito rápido. Estamos vivendo nos últimos momentos da história dessa terra, e essa é uma questão muito séria. Abra a porta da reconciliação com os seus irmãos. Vamos orar. Querido Pai, estamos vivendo nos últimos momentos. Em breve haverá um alto clamor, e então virá o fim. Ajuda-nos a não apenas sermos partes desse alto clamor, mas a participarmos da natureza celestial. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.